a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou a Jacó a luz que está na terra de Canaã, Betel. Ele e todo o povo que estava com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Amém? De aplicar a Deus o conserto de pedir a Ele. Deus manda arrancar tudo, tirar tudo. Não é isso? Irmãos. Então, crente, irmão, tem que vigiar um pouco mais, né? Tem que ter mais cuidado. Validar suas promessas com o Senhor. Amém? Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com seu sonho, em revelação de Deus, da sua presença naquele lugar, que exclamou outro lugar senão a casa de Deus. Gênesis 28, 17. Foi uma experiência extraordinária, sozinho no meio da escuridão. Ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora do patriarca. Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura, através da qual temos acesso a determinado ambiente na nova aliança. Conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. João 19:9, João 10:9. Hoje não há outra maneira de chegar a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Ficou aqui Betel, a coluna de Betel. Queridos, a pedra transformada em coluna, ela caracteriza cheio de fé, de entusiasmo. Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma concreta, plena no sentido de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente oração e gratidão a Deus por tudo que proporciona, demonstrando seu amor e seu cuidado. Mas o fez em real ou visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou as pedras que lhe serviram de travesseiro e a levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Gênesis 28:18. Olha, sacrifício. Não, para aí. Se for nos dias de hoje, a gente queria o quê? Um travesseiro, né? Bem, com muitas plumas, né? Plumas de rabo de pavão, né? Um algodão de ninho egípcio, né? Que não machuca aqui, né? Que não fere os ouvidos, tudo. Agora imagina só. Ele faz um propósito com Deus, ele deita sobre em uma pedra. Gênesis 28:18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Significa casa de Deus. Amém? Casa de Deus. Deus haja permitido que Jacó, quem sabe,
passou por tantos enganos, por permissão, por Labão e Léia, a fim de castigá-lo, como fazendo consciente, mal da mágoa, censurado, quando enganou seu próprio pai, quando enganou seu irmão Esaú, lá no capítulo 27. Devemos compreender, irmãos, que embora Deus perdoe determinado pecado, nos restaure em seu favor, Ele mesmo tem o tempo de disciplinar a nossa vida. Ele mesmo, por qualquer situação, mesmo o pecado. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, 14, permanece o princípio divino. Não erreis, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Decisões pode levar a consequências perigosas também, né? Às vezes nós passamos por tantas situações. Eu mesmo não tenho vergonha de falar, não tenho, né? Uma vez eu tomei uma decisão na minha vida, né? A minha vida foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu tinha uma filha linda. Eu estava num campo missionário lá em Julinda, Mato Grosso. E ali eu era pastor daquela região, missionário, que eu evangelizava aquela região de Colniza, Cotriguaçu, Aripuanã, Novo Aripuanã, já lá no Amazonas, garimpo do arroz, garimpo do feijão, do aragão. Aí lá descia pelo rio, pegava a PR e descia para a Vinena. E aí, irmãos, por uma questão de não vigiar, eu entreguei a igreja, uma igreja construída, né? A igreja era de madeira, né? Mas muito grande. Mas eu estava construindo uma alvenaria. E aí, irmãos, eu deixei esse trabalho. Assim que eu deixei, irmãos, Deus tirou minha filha. Entendeu? Deus tirou minha filha. Irmãos, quem tem promessa de Deus para fazer um trabalho tem que vigiar. Tem que ter muito cuidado. Cuidar da igreja, irmãos, não é para qualquer um. Verdade. A obra de Deus é coisa muito sensível. Cuidar de vidas, cuidar de almas. Quando Deus confia um trabalho em nossas mãos, seja para mim, para você, executa, faça com determinação. Vigia. Então, irmãos, eu vejo muita gente aqui na igreja que tem chamado, mas parece que não acordou ainda pela sua fraqueza. E tem que tomar cuidado. Amém? Gênesis 28, 20, 22. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que, se Deus fosse com ele e guardasse na sua viagem, e desse pão para comer e veste para, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus disse a ele. Gênesis 28, 21, 22. Ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão depois
de grande vitória sobre os seus inimigos. E aí, irmãos? Aí tem gente que debate depois contra isso aí. Depois contra isso. Né? Não, presta atenção. Gênesis 28, 21. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta, que faço e me der pão para comer e veste para, e em paz tornar a casa de meu, o Senhor será meu. Esta pedra que tenho posto sobre a coluna será casa de Deus. E tudo quanto me der, certamente darei o quê? Dízimo. Pronto. Tudo quanto me der, certamente, né? Se eu vou fazer um concerto com o Senhor, dá assim, assim. Não, Senhor. Mas se o Senhor tocar no dízimo, tocar no meu dinheiro, eu estou fora. O Senhor não precisa. O Senhor não precisa. Eu quero um concerto do Senhor, mas esse é do meu jeito. É do meu. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo assim, com esse sentimento tão ruim da sua vida, está fazendo mal para ele, as finanças estão indo embora, as finanças estão se acabando, você não sabe o que está acontecendo, a gente vai vivendo uma situação desconfortável e a gente não para analisar, e nós precisamos de preparar os nossos caminhos perante o Senhor. Está firme comigo. Amém? Jacó aqui, ele, depois do concerto, tem uma mudança. Depois da aliança, tem uma nova vida. Isso aqui é algo que a gente vê, irmão, que precisa de acontecer. Depois da mudança, tem uma nova vida. Depois de uma entrega à vida a Cristo, é nunca mais. Para nunca mais chorar, para nunca mais sofrer, para nunca mais se perder. Você encontrou a luz, o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. O que o Senhor está pedindo aqui nessa manhã para mim, uma vida com maior sinceridade ao Senhor, ao trono, ao altar. Amém? Assim como foi com os patriarcas Abraão, Isaque, o concerto de Jacó exigia obediência e fé. Romanos 1,5. Sem fé ninguém pode agradar. A princípio, Jacó demonstrou mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus, decide obedecer, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do concerto. Amém? Renovou-se a ele e as promessas do concerto. Quantas pessoas têm promessa aqui? Quantas pessoas têm promessa? Mas só que essa promessa, ela está desaparecida. Por quê, irmãos? Está precisando de uma renovação nessa promessa. Está precisando limpar essa promessa. Está empoeirado. Derrama mais choro nessa promessa. Derrama mais oração nessa promessa. Está deixando o inimigo roubar ela dia após dia. Está deixando. E aí, irmãos, nós temos que começar a pensar e repensar. Temos que começar a repensar a nossa história de vida. O que está faltando? Pede aí uma mudança ao Senhor. Jacó, nós sabemos aqui que ele coloca um conceito final. Ele coloca agora, é tudo
ou é tudo? É tudo ou é tudo? Não tem meio. Jesus está voltando. Ele está às portas. O tempo é chegado. Nós não temos para onde ir, a não ser a vida eterna. E daqui a pouco tudo termina. Tudo passa. Amém? Mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos colocar sobre os pés de Jesus. Conclusão, depois que ele estava em encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meia-noite escura, quando dormia com a cabeça posta sobre uma pedra solitária, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou para ele um sonho que aprendemos com a história de Jacó, que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Somente o Senhor. Somente o Senhor pode mudar a sua história, em nome de Jesus.